Que a paz do Senhor esteja inundando o coração de todos e todas que irão ouvir mais esse podcast. Eu quero ler um texto com vocês, um texto um pouquinho grande, que está no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Há um hino da harpa cristão muito conhecido que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. É lindo esse hino. Há uma estatística que diz que 120 mil pessoas por ano morrem sem nunca terem ouvido o Evangelho. E existem 3 bilhões de pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho. E em contrapartida, a cada 24 horas, 11 pessoas morrem no mundo por amor a Jesus, por não negarem sua fé, por não negarem seu nome, por não negarem a fé no Redentor e Senhor das nossas vidas. A igreja sofredora, a igreja perseguida, trouxe um prumo à igreja livre. Um dia estava orando pela igreja perseguida naquele encarte que vem na revista da Missão Portas Abertas e ouvi Deus falar ao meu coração que a igreja livre precisava mais de oração do que a igreja perseguida. Esses dias, eu ouvi um podcast de uma missionária chamada Ariadna de Oliveira, o seguinte: eu vi o coração de Deus e ele é uma chaga aberta. O coração de Deus lateja para que o filho dele seja distribuído a todo homem na terra. Nossa, eu chorei muito ao ouvir esse podcast dessa missionária. Os povos não alcançados, eles têm que trazer a nós um senso de urgência e responsabilidade de fazer Jesus conhecido entre todos os povos. Como podemos responder a isso? Como podemos saber que o coração de Deus lateja e deseja que a salvação de Jesus seja conhecida por toda a criatura
e não fazermos nada a respeito. Não orarmos, não contribuirmos financeiramente para que muitos possam ir, e não irmos, se esse for o nosso chamado. Amar a Deus tem que ser um senso de urgência, mas também um senso de obediência. Porque lá em João 14:23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. A obediência está ligada ao amor que sentimos por Deus. E o que Deus nos manda fazer? Está lá em Mateus 28:19. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é a algumas criaturas, a algumas etnias, a alguns povos. Não, é ide e pregai o evangelho a toda criatura. E há diversas maneiras de você pregar o evangelho, obviamente. Viver num país livre nos faz viver um evangelho sem ter que pagar um preço. Precisamos de mais mobilização missionária. Agora, dia 4 de junho, no próximo domingo, a Missão Portas Abertas celebra o Domingo da Igreja Perseguida. Então, eu convoco a Igreja de Jesus a orar pelos missionários que estão em países onde é muito difícil se pregar, onde pregar o evangelho significa morte, prisão, perder família, perder casa e tantas outras situações. Então, a igreja livre precisa se mobilizar. Jesus já disse que o campo está branco, é urgente, é hoje. O Senhor da obra tem que mexer com o nosso coração, mas temos que permitir sermos perturbados, incomodados. Deus nos convida a termos compaixão pelos povos não alcançados, a termos compaixão pelos países em guerra, como a Síria, o Iêmen, agora o Sudão, a termos compaixão pelos que morrem sem conhecer o evangelho da salvação de Jesus, sem conhecerem a obra da cruz, que morrem sem desfrutar da vida abundante que ele nos dá e que nós, os cristãos, conhecemos. Eu não sei qual é o seu chamado, minha irmã, meu irmão, mas o chamado de Jesus foi para todos. Então, como eu disse, você pode ser missionário com suas mãos, contribuindo, ser missionário com os seus joelhos, orando, ou ser missionário com os pés, indo. Mas alguma coisa você tem que fazer, porque o chamado é para todos. O dom da reconciliação foi para todos. O dom de reconciliar o homem que não conhece Jesus com ele foi para todos. E, você pode orar por esses povos para que Jesus se revele a eles. Você pode contribuir financeiramente com missionários que serão os nossos pés, indo aos confins da terra. E você pode ir a um povo que Deus colocar em seu coração para amá-lo, para acolhê-lo, para ensinar a mensagem da salvação de Jesus. Adote um povo em oração. Adote um povo ou um missionário para você contribuir financeiramente. Deus nos convida a cooperar na tarefa de evangelização mundial de alguma maneira, e dessa forma estaremos indo aos povos que precisam de Jesus. Mas temos que nos envolver de alguma forma. As nossas igrejas têm que se envolver com missões e com a igreja perseguida. É necessário ter empatia com os outros, e empatia é sentir a dor do outro. Claro, nós resistimos ao sofrimento. Sofrer é muito ruim mesmo. Mas não existe cristianismo sem cruz, e cruz é dor. Há um deserto que Deus nos chama a passar. A missionária de Mary Williams sempre diz isso. Ela diz que é no deserto que ouvimos melhor a voz de Deus, porque lá não há distrações. Em Romanos
5, do verso 3 ao verso 5, diz assim: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, as tribulações produzem frutos em nós. As tribulações é o primeiro degrau, a tribulação é o primeiro degrau dessa escada. Os frutos da tribulação é a perseverança, a experiência com Deus e a esperança. E a esperança em Deus não desaponta, não decepciona. Existe sobre a igreja perseguida um poder, um amor, uma paz e uma graça que a igreja livre nunca experimentou. Deus não nos chama para apenas sermos espectadores, Ele nos chama para sermos agentes de transformação desse mundo que vive em trevas. Mas como podemos frutificar no deserto? O deserto é um lugar árido, seco, e há nesses lugares desérticos uma necessidade primordial de água para as pessoas poderem sobreviver. Mas no contexto espiritual, há povos que precisam das águas vivas de Jesus. Em países onde há perseguição, mais de 50, os cristãos têm que ser secretos. Nesses lugares há o deserto emocional. Nossos irmãos vivem uma solidão e um isolamento cruel. Não podem ter comunhão uns com os outros. Nós passamos por uma pandemia. Eu amo ir à igreja. Todos que me conhecem sabem disso. E eu fiquei 1 ano e meio, quase, sem ir à minha igreja. Ouvi os cultos online, mas que saudade de abraçar os meus irmãos e as minhas irmãs. Que saudade de olhar nos olhos, mesmo com máscara, mas os olhos ali, olhar um no olho do outro. Como é maravilhoso termos comunhão uns com os outros. Mas esses nossos irmãos que vivem nesses países não podem desfrutar disso. Quem já teve experiência com irmãos da igreja perseguida relata que eles nunca pedem para orar para cessar a perseguição. Isso me impressiona muito. Eles pedem sempre para orarmos para que eles sejam fiéis a Jesus até o fim. E em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, eles neguem a Jesus Cristo. Eles pedem que oremos para que eles a cada dia sejam mais e mais fortalecidos em sua fé e no amor de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto constrangida quando ouço esses relatos. Eu clamo por Maranata. Eu desejo muito que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas no texto que lemos no início, Jesus diz que ele só virá nos arrebatar quando todos os povos ouvirem o evangelho do reino, quando todas as nações ouvirem que há um Deus vivo e verdadeiro que amou a humanidade de tal forma que morreu por ela. No livro de Apocalipse, diz que na Nova Jerusalém vai haver pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Precisamos colocar as nossas mãos no arado, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Minha oração por mim e por você é que, independente do chamado individual de cada um, possamos frutificar no deserto. Minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo nos mobilize de tal forma que passemos a nos envolver mais e mais com a obra missionária, sendo os joelhos, as mãos ou os pés, mas sempre envolvidos com a obra missionária, sempre envolvidos com a grande comissão.
Minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo nos constranja a fazer parte dessa grande comissão e que possamos sentir a dor dos nossos irmãos que vivem em lugares tão desérticos, que não podendo nem ter comunhão uns com os outros, mas ainda assim frutificam para o reino. Minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo nos constranja com essas estatísticas que nos contam que há milhares de pessoas morrendo sem conhecer Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que Ele tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.